pergunta sincera. Segundou, mais uma vez, amigos, e vamos embora começar a semana bem direitinho, falando muita água sobre guitarra. Essa semana, sem nenhuma enrolação, bora diretamente para a primeira pergunta. Vi um vídeo do Cacau Santos que ele reclama que as pedaleiras estão acabando com os amps. O que você acha? Do Robson, na treta do Cacau Santos, você é team amp no palco ou team Impulse Response do Júlio Maranhão? E o que você acha da exigência de alguns locais de não ter amp do palco do JM Galvão? Então, galera, pra quem não tá ligado, né, todas essas perguntas foram feitas por causa do podcast do Matheus Starling, que o Cacau Santos foi lá e participou. Inclusive, já queria de antemão aconselhar que vocês assistissem lá o podcast todo, tá? O Cacau acredita que é um dos melhores guitarristas brasileiros. Pra mim, ele é tipo o Guthrie Govan do Brasil, saca? O cara que, tipo, tem tantas linguagens na mão, tantas cartas na manga, que ele começa a tocar, começa a improvisar. E ele não se repete, né, velho? É uma coisa assustadora, absurda. E eu achei muito interessante entender, né, a história de onde é que isso veio, como foi a formação dele, etc. Claro que tem o fato dele ser daqui de Recife também, né? Então o cara termina ficando curioso pelo lance do barrismo e tal. Mas bom, saquem lá que o podcast tá muito interessante. E ele falou algumas coisas sobre esse lance de amplificador no palco. E de antemão, de acordo com algumas críticas, alguns comentários que eu vi, assim também como essas perguntas, eu tenho a impressão que alguns guitarristas, tipo, buscam respostas muito prontas, assim, e às vezes não conseguem assimilar a complementação de algumas ideias, de algumas estratégias de como você chegar no seu som de guitarra, porque tem algumas regras pré-prontas assim na sua cabeça, saca? Muita gente tá colocando como se fosse uma situação um ou outro, né? Tipo, se você é do time de amplificador ou do time do IR. Só que na fala do Cacau, em nenhum momento, tá? Ele se mostrou de um lado ou de outro. Na real, ele usa as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Que é também como eu sempre tô pregando aqui a utilização do equipamento de guitarra em palco. Ele utiliza a Moore, a GE300 e o Kemper, e disse lá claramente que essas pedaleiras com saída XLR são excelentes porque dão uma limpada no som de guitarra que vai direto pro PA, só que também tem a necessidade do amplificador no palco, o que novamente não coloca ele nem de um lado nem do outro, é a fusão das duas estratégias, tá? De uma forma que ele consiga aproveitar, tá? Pontos positivos de cada um dos tipos de equipamento, saca? Tem muita gente que acha que é desnecessário esse lance de amplificador no palco. E pode ser sim, tá? Que pra você seja desnecessário. Pode ser sim que pra você não sinta diferença entre um amplificador de verdade e uma simulação. O grande lance é que quanto mais dinâmica você tem na sua mão, principalmente na sua mão direita, quanto mais você explora o headroom do sinal da sua guitarra, muito maior vai ser a diferença sentida na hora que você está tocando ou no amplificador ou apenas numa simulação, tá? E isso não é achismo, isso não é coisa de velho, isso não é tipo, no meu tempo que era bom, não é coisa de apaixonado por válvula nem nada do tipo. Como eu já expliquei em outros vídeos, simplesmente a quantidade de possibilidades de timbres que existem no sistema com um amplificador real é muito maior ainda hoje em dia, tá? Do que a capacidade de uma simulação digital. Então é quase como se você arrancasse da sua mão várias das palavras, várias das letras que você tem para se comunicar, mas que no caso é uma dinâmica que é excluída da mão direita, saca? Quando você tá escutando apenas o som duro da simulação digital. Só que, novamente, dependendo do tipo de som que você gosta, do som que você quer, do som, da forma que você toca, pode inclusive fazer com que essa falta de dinâmica seja positiva e lhe agrade muito mais do que um amplificador que responde milimetricamente a cada detalhezinho que você tá enviando para ele, cada coisa que você toca, saca? Esse é o primeiro ponto que faz muita falta. E o segundo ponto é a própria sensação, tá? Do volume no palco, da pressão no palco, porque volume é timbre, tá? E novamente um músico feito o Cacau, que é um cara improvisador, que é 100% influenciado pela energia que tá em volta, pelo som que tá em volta dele. A forma que ele tá tocando vai ser influenciado por essa pressão. Quanto mais som, quanto mais volume tiver no palco. Lógico, num limite também que não seja irritante, que não incomode os ouvidos, logicamente. É como se você aumentasse ainda mais essa faixa de expressividade, como se você aumentasse ainda mais essa faixa de dinâmica, em que você se sente realmente com poder, né, na sua mão. E novamente, para algumas pessoas isso até assusta, às vezes, saca? Você tocar num amplificador que tá muito alto e ele tremer a sala. Isso para algumas pessoas dá medo, né? A pessoa não fica com receio de tocar naquele negócio, porque precisa daquele som mais controladinho, né? Mais bonitinho, mais dentro de uma caixinha. E tudo bem também, saca? Só que, novamente, quando você pega um músico feito o Cacau que tem esse nível de expressão, se você coloca ele nessa caixinha, você tá cortando, mano, toda a expressão, boa parte do que faz ele ser ele, saca? Então, assim, sempre vai ser uma briga
de som, conforto, praticidade, tempo também, de evento, sempre quando a gente vai tocando por aí, sempre vai, isso tudo vai estar numa balança em que pelo menos eu, até hoje, prefiro carregar peso, prefiro ter o trabalho de deslocamento, de às vezes precisar viajar com um amplificador, do que me sentir preso, saca? Numa caixinha quando eu estiver tocando. Mas novamente, isso depende do estilo, depende do gosto pessoal. E ao menos eu acredito que isso deve ser respeitado de acordo com o músico, tá? Talvez a única coisa que eu não concorde tanto quando ele falou foi quando ele disse que esse lance de tirar os amplificadores do palco foi uma coisa que veio muito do pop, da música pop, e que aí na real acho que não é nem uma questão de concordar ou não concordar, porque eu acho que essa foi a impressão dele, porque eu acho que essa foi a forma que ele foi vendo, né? Como isso foi acontecendo, os palcos de sons mais pop sendo retirados, os amplificadores, principalmente da pandemia pra cá, né? Que isso foi muito mais massificado, esse tipo de tecnologia. Só que você tem a galera do metal, tipo, usando o Fractal há 14 anos atrás, saca? A galera do pod também utilizando esse tipo de equipamento há muito mais tempo. E a explicação, na real, é bem simples. Isso começou primeiro no mundo do metal, porque no mundo do metal realmente é muito difícil, tá? Você chegar naquele som extremamente pesado, com muito ganho, muito grave, muito corpo, muito tudo e não sujar tudo, saca? Você precisa de um amplificador de 100 watts, você precisa de uma caixa 4 de 12 falando muito alto. Então por isso que esse lance de simulação começou a se infiltrar primeiro no mundo do metal, essa tecnologia começou a se infiltrar primeiro nesse mundo, porque com um feijãozinho, né, ou um hack, você já chegava num som incrível e substituía coisas muito pesadas, né, amplificadores de 100 watts, em volumes impraticáveis para conseguir chegar no timbre. Só que ao longo do tempo, outros estilos foram observando essa história e todo mundo começou a aderir, porque a gente foi precisando cada vez mais baratear custos de turnê, tornar as organizações dos locais, dos festivais, das igrejas e etc. muito mais rápidas, deixando tudo o mais prático e pré-pronto possível, saca? Essa seria a única observação na fala dele, mas no resto, mano, é só a forma que ele usa, que ele tá usando dois mundos, pô. Que é a forma que eu sempre prego pra vocês usarem por aqui, porque realmente vocês não vão se arrepender. O som sempre vai estar bom pra vocês e sempre vai estar limpinho e garantido para o PA, beleza? E sobre a terceira pergunta, o que é que eu acho da exigência de alguns locais de não ter amplificador no palco? Velho, os locais, eles têm direito de trabalhar como eles quiserem, né? Se isso tá certo ou se isso tá errado, você pode se submeter a isso ou não, saca? Uma coisa é o costume, né, de não ter amplificador, outra, como você tá falando, de uma exigência, né? De tipo, de ser proibido não ter amplificador. Provavelmente é porque alguém já usou amplificador naquele lugar e já foi horrível, já atrapalhou provavelmente os clientes que estavam naquele estabelecimento, saca? Geralmente vem de alguma treta assim. E aí você se adequa ou você não toca, mano. Escolhe não tocar, saca? Eu pessoalmente só toquei em um lugar dessa forma, mas que pra mim foi tranquilo, porque era um pubzinho que parecia tipo uma floresta no meio do pub. E todo mundo tocava sentadinho, de fone, tranquilo. Negócio bem gourmetizado, saca? E aí eu tava com energia bem baixinha, né? Bem de tipo, tocando minha guitarrinha aqui, quase como se eu estivesse na sala de casa, saca? Agora você tocar ao vivo, num palcão, sem ter a pressão do amplificador, aí já começaria a me incomodar, e aí eu veria, né, se tocaria ou não. Até agora não aconteceu, beleza? É isso aí. Próxima pergunta. Lucão, qual a diferença do seu curso de timbre para os demais? Então, Blue Superac. Mas não, assim, eu não fiz nenhum curso de timbre sem ser o meu próprio. E aqui no canal, aqui nas minhas redes, geralmente chegam pessoas com dois tipos de dúvida, tá? O primeiro, geralmente, é a galera tentando timbrar um equipamento que esteja uma pessoa que está começando, ou então uma pessoa que não aprendeu mesmo a tirar som do próprio equipamento. E eu cubro muito bem isso lá no curso, porque eu mostro desde o comecinho, saca? A pessoa entendendo como é que é um amplificador, como é que tira som do amplificador e etc. E o segundo público, geralmente, é uma galera que já toca, já tira um som, mas que tem aquela dificuldade de tipo... Pô, Lucas, meu som tá até legal em casa, mas quando eu saio tocando por aí, eu sempre me frustro, sempre se quebra a cara, sempre o som tá ruim, sempre, né? Às vezes um dia tá bom, outro dia tá ruim, tem esse tipo de dificuldade, que aí eu posso dizer que é uma especialidade minha, porque eu tenho uma visão muito 360 desse mundo que envolve som de guitarra, não apenas como um cara que toca, mas como um cara que grava, um cara que tá no estúdio mixando, um cara que faz PA, que faz som ao vivo, saca? Então, basicamente, tudo que envolve som de guitarra, eu já estive ou tocando, gravando disco, por exemplo, ou do outro lado, tanto gravando, mixando, como operando, como, enfim, tudo profissionalmente. Então tem uma visão muito 360 de como você soar bem em qualquer situação, saca? E tô fazendo isso o tempo todo, tipo, por exemplo, essa semana agora, tipo, na quinta-feira eu fiz um show de metal num bar que foi basicamente a pedaleira ligada diretamente no amplificador. Na sexta eu fiz uma gravação com quase 30 canais, e aí já tinha
diversos outros tipos de equipamento. Tinha Quad Cortex, tinha Line 6, Helix Floor, tinha Ampere 2. No sábado eu já fiz um show tocando pop rock num pub um pouquinho maior e tal. Já fiz essa soma que eu falei lá, o exemplo do Cacau, do som do amplificador com som de Impulse Response bombando no PA, já tava outro tipo de som de guitarra. E no domingo ontem eu fiz um show de prefeitura, desses de palcão de prefeitura no meio da cidade, tocando reggae, saca? No final de semana só eu toquei 3 estilos em 3 situações totalmente diferentes. Fui técnico de gravação na sexta-feira, vou mixar esses sons todos durante a semana para entregar pro pessoal. E todos esses conhecimentos misturados me fazem chegar a diversas conclusões, saca? Com quase 20 anos aí de experiência trabalhando, fazendo isso toda semana, todo dia, sem parar. E todo esse conteúdo tá lá no curso. Acho que esse é o grande diferencial. Teve uma aula, por exemplo, que eu perdi muito tempo posicionando um amplificador em diversas posições diferentes, no chão, inclinado em cima de uma cadeira e posicionando 2 microfones iguais, simulando um ouvido humano, em diferentes posições para tentar explicar para a galera a diferença que faz a posição que você está em relação ao seu amplificador e a posição do amplificador em relação a você, porque muita gente reclama do som ao vivo, saca? E dependendo da estrutura do lugar, dependendo da situação, você vai ter que configurar o seu equipamento, vai ter que deixar o seu equipamento numa posição diferente. Então eu mostro lá especificamente o resultado sonoro final de cada decisão dessas e explico quando você deve decidir por uma coisa ou por outra, saca? Enfim, é muito conteúdo lá. Quem quiser, o link tá aí na descrição, beleza? Próxima pergunta. Segunda sincera, Nano Cortex. Luiz Flávio, meu velho. Pra quem não tá ligado, essa semana teve um novo lançamento da Neural DSP. Eles lançaram basicamente o que é, literalmente, né, um pedaço, né, da Quad Cortex, tiraram um pedaço dela, colocaram num pedal bem pequeno. Não sei quem é que vocês acompanham aí ao redor do mundo. A Neural também não lançou nenhum vídeo em português e tal, mas esse foi um produto que não foi muito bem recebido, tá? Muito por causa da propaganda que eles fizeram, que na moral foi muito ruim, velho. Tô vendo aqui, eles lançaram um vídeo de 24 minutos, um vídeo como se fosse um mini filme assim dos influenciadores, sem pé nem cabeça, muito ruim, mal produzido, mal roteirizado, saca? Sem dizer exatamente o que é que eles queriam, com o título de Soon em breve. O vídeo até teve uma hypezinha, teve aqui 56 mil visualizações. Só que aí no outro dia eles lançaram um novo vídeo de quase 22 minutos com o título Sooner, tipo, mais em breve ainda. Também horrível, uma atuação péssima. Tipo, muito esquisito, tá? Essa campanha de marketing que eles fizeram. Eles dobraram a aposta com mais um vídeo terrível. E como se não fosse suficiente, eles triplicaram a aposta. E no terceiro dia, publicaram um outro vídeo de 23 minutos com o nome de Tomorrow, né? Amanhã. Então foram 3 dias criando um hype horrível que só fez irritar a galera, que no primeiro vídeo teve 56 mil visualizações, só que no segundo teve 14 mil, no terceiro também 14 mil, então a galera ficou arretada, perdeu o interesse no equipamento. E quando ele foi lançado, tipo, aconteceu aquele lance clássico, né, que vários dos influenciadores lançaram um vídeo ao mesmo tempo, muitos deles com título, tipo, muito chamativo, com título de Game Changer, tipo, como se fosse um equipamento muito diferente que fosse mudar o jogo da guitarra, saca? Que, na moral, é um título bem desonesto, assim, não é isso, tá? Não tem nem como ser, tipo, você tá pegando um equipamento grande, tá reduzindo ele, tirando funções do equipamento grande. Como é que um equipamento com menos funções vai mudar o jogo de um equipamento que fazia mais funções do que ele? Não tem sentido nenhum, saca? Então a hype que ficou em volta desse equipamento, inicial pelo menos, ao redor do mundo, foi muito negativa. Tirando isso de lado, passando esse momento, né? Isso foi há quase uma semana atrás, começaram a surgir os vídeos de outros influenciadores, de outros youtubers, de outras pessoas que tocam guitarra, que não foram essas primeiras que trabalham junto da marca, né? E tal, ativamente. E aí foi dando pra compreender qual é a de verdade do equipamento, saca? Por exemplo, o vídeo do Ola England, que saiu acho que hoje, ou foi ontem, o título já tem assim, Game Changer, interrogação, virou o jogo? E ele diz na cara, não, mas é um ótimo equipamento? Sim, é um ótimo equipamento, saca? Meio que tentando trazer pra realidade qual é a real proposta do equipamento, que não mudou o jogo, né? Não trouxe uma grande revolução, mas é sim um equipamento excelente, lógico que é, pô. Você tem numa caixinha apenas a possibilidade de fazer captura, é o primeiro nesse tamanho, esmagando, destruindo, tá? A concorrência, que realiza o processo de captura nele mesmo, por um preço, por exemplo, quase 30% mais baixo do que o Kemper Player, saca? Então ele não só faz as capturas, como ele tem também o transpose da Quad, que é bem legal, que inclusive, aproveitando, lembra que na pergunta passada eu gravei uma banda que tinha Quad e tinha Helix, pedaleiro da Line 6? Eu fiquei surpreso, tá? Porque o Poly Pitch, o transpose da Line 6,
é bem melhor do que o da Quad, tá? Eu fiquei surpreso com isso. Lá na hora eu ouvi o som e fiquei, pô, caramba, tá meio esquisito esse transpose aí da Quad. Depois, ouvindo aqui, isolado, eu percebi que realmente bem esquisito. O da Helix, muito melhor. E depois eu fui pesquisar na internet. E de fato, tá? O da Helix, ele parece bastante com o da Digitech, com o Drop. E o da Quad é bacana, dá pra fazer umas coisas mais de riff. Sendo que quando você vai baixando muito, ele vai gerando uns glitches. E com som limpo também não é um negócio muito bacana assim, saca? Acho que isso tem a ver com o algoritmo, né? Mas também a Line 6 está fazendo isso faz muito tempo. E sim, surpreendentemente, é melhor do que o da Quad. Mas bom, o Nano Cortex vem com esse transpose, que é utilizável, tá? Dentre as pedaleiras, ficaria logo atrás aí da Line 6. Tem um gate, que aí o gate da Quad é incrível, tá? Impressionante. Tem um sistema de captura, um delay muito bonito, um chorus também bem bonito e um reverbão. As opções são bem poucas, tá? É apenas um delay, um reverb e um chorus, só que sempre com muitos parâmetros, que você consegue timbrar muito bem. Se você for ver os testes dos presets, dá pra chegar em muitos sons interessantes. Tirando isso, tem o fato dele ser muito pequenininho. Dos foot switch, apesar de ser apenas 2, terem múltiplas funções, tá? Então, por exemplo, se isso aqui fosse um Nano Cortex, se aqui eu tenho o som do meu drive e do meu lead apenas em um foot, e aqui eu tenho o som limpo e o som limpo com o delay, por exemplo, uma pisada liga o meu drive, outra pisada liga o meu lead, uma pisada nesse aqui vai desligar o lead e vai ligar o meu som limpo, e você vai ter aí sempre 4 opções, 4 capturas diferentes para utilizar no mesmo pedal, um pedal muito pequenininho. E a melhor surpresa de todas é que ele tem o spillover entre presets, que se vocês não estão ligados, é basicamente o pré-carregamento dos presets para não ter aquele lance do atraso chato quando você sai de um preset pro outro. E tem também o trails, né? Tipo, o reverb dele é bem grande, o delay é bem expansivo, então se você para de tocar uma coisa com delay e muda do preset, o delay vai continuar, a cauda do delay vai continuar, saca? Então assim, é um equipamento incrível, um equipamento pequeno, é excelente para pedalboards pequenos, com a possibilidade de você fazer captura do que você quiser, com um dos processos que eu acho que é um dos mais práticos, né, mais fáceis de se fazer, que é o da Neural DSP, num valor que eu acho que faz sentido, né? 30% mais barato do que o Kemper Player e um pouco mais caro aí que o Tonex, sendo que fazendo as capturas na própria caixinha. E é isso, essa foi a última pergunta necessária. Espero que vocês tenham curtido. Uma ótima semana para todos vocês. Quem gostou, não se esquece de comentar qualquer coisa aí embaixo, se inscrever no canal, deixar o like. Se você curtiu e quer apoiar o canal, aí embaixo tem a campanha do Apoia-se, ou você pode também virar membro. Clica em Seja Membro, a partir de R$5 você já pode ajudar o canal a ter uma vida longa e próspera. Beleza? É isso aí por hoje, até o próximo vídeo. Valeu!